TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira, 15 de março. Hoje daremos destaque ao projeto Meninas e Mulheres Robóticas do Cefet. A Prefeitura de Petrópolis decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira devido ao aniversário da cidade. Por isso, escolas e outros órgãos públicos não vão funcionar. E mais de 4 milhões de pessoas já realizaram saques de valores esquecidos em agências bancárias. A Mega Sena acumulou e deve sortear 18 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até 1 hora antes do sorteio. As internações por câncer de intestino bateu recorde no Brasil. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. E os trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em março e abril, recebem hoje, 15 de março, o abono salarial referente ao ano base de 2021. Mais 23 ambulâncias do SAMU foram entregues nesta semana à região dos Lagos. Notícia e informação com análise na atuação das mulheres na área da tecnologia. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando. Agora, 1h05 da tarde, estamos ao vivo. Você pode deixar a sua mensagem, o seu recado pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube, TVC Correio da Manhã. Lá você confere a nossa programação ao vivo. Não deixe de nos seguir também nas nossas redes sociais, como por exemplo o Instagram. Lá você confere informações do Brasil e do mundo e também da nossa região. Você pode curtir e compartilhar também os nossos conteúdos. E não deixe de adquirir o seu jornal impresso, Correio Petropolitano. Inclusive, amanhã uma edição especial para você, voltado aqui ao aniversário da cidade, viu? Então não deixe de adquirir, é uma banca perto de você. A gente começa então a edição de hoje com o nosso noticiário, porque os trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em março e abril, recebem hoje, dia 15, o abono salarial com ano base de 2021. A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento no dia 15 de fevereiro e vai prosseguir com a liberação até o dia 17 de julho, baseado no mês de nascimento do beneficiário. O abono salarial de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social, o PIS, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, há pelo menos 5 anos. Recebe o abono agora quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2021, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Para servidores públicos, militares e empregados de estatais inscritos no PASEP, a liberação ocorre pelo Banco do Brasil, nas mesmas datas do PIS. Nos dois casos, no PIS e no PASEP, o dinheiro vai estar disponível até o dia 28 de dezembro. Após esse prazo, os recursos voltam para a Caixa do Governo Federal. Os valores pagos a cada trabalhador variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base de 2021. Devem receber o benefício cerca de 22 milhões de trabalhadores, com valor total de mais de 20 bilhões de reais. Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. A Caixa, inclusive, informou que o crédito será depositado automaticamente para quem tem conta no banco. Os demais beneficiários vão receber os valores por meio da poupança social digital, podendo ser movimentado, inclusive, pelo aplicativo Caixa Tem. Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque pode ser realizado com cartão cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui ou agências, sempre de acordo com o calendário do pagamento, viu? Então você, nascido no mês de março e abril, já pode fazer o saque, lembrando que vai variar de acordo com a quantidade de meses trabalhados em 2021.
E a gente continua falando sobre dinheiro porque ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena, por isso o prêmio para o próximo sorteio está estimado aí em 18 milhões de reais. O sorteio do concurso 2573 da Mega Sena foi realizado na noite da última terça-feira no Espaço da Sorte em São Paulo. O prêmio acumulou e para o próximo concurso, na quinta-feira, 16, é estimado o valor de 18 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 6, 26, 32, 35, 37 e 49. A Quina registrou 37 apostas vencedoras. Cada uma vai receber um prêmio de R$ 58.420,68. Já a quadra teve 2.718 ganhadores, sendo que cada um vai receber R$ 1.136,11. Na Mega Sena da Mulher, a Caixa oferece ao apostador 3 concursos, o da última terça-feira, o de quinta-feira e o do próximo sábado, dia 18 de março. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Então não deixe de participar, para você que gosta das apostas aí, quem sabe fica milionário. 18 milhões de reais já ajuda em muita coisa, né? Então o sorteio pode ser realizado até às 7 horas, as apostas, né, podem ser realizadas até a quinta-feira às 7 horas da noite, 1 hora antes do sorteio, e assim sucessivamente. No sábado, por exemplo, tem outro sorteio, as apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite de sábado também, já que o sorteio é às 8 horas da noite. A gente continua falando sobre a questão de dinheiro aqui no Correio Petropolitano Debate, porque nos 7 primeiros dias de saques, após a reabertura do sistema de valores a receber o SRV, cerca de 4 milhões e 100 mil pessoas pediram o resgate de, veja só, mais de 274 milhões de reais, informou o Banco Central. O balanço abrange os pedidos realizados desde o último dia 7 de fevereiro até as 10 horas da manhã, né, quando foi iniciado, até as 5 horas da tarde da última segunda-feira, dia 13. Essa contagem considera apenas os pedidos efetivos de saque. Nos últimos dias, o Banco Central também estava divulgando a quantidade de logins, acessos, que considerava múltiplas entradas no sistema por um mesmo indivíduo. Segundo o Banco Central, o maior valor resgatado por uma pessoa física nesta segunda correspondeu a R$ 274.100. Quanto às pessoas jurídicas, a maior quantia resgatada foi de R$ 5.800. Desde o início do programa, o maior resgate individual aconteceu na quarta-feira, dia 8 de março, quando uma pessoa física retirou R$ 749.500 esquecidos. O número de pessoas que pediram o resgate de valores de falecidos desde o início do programa já soma 1,2 milhão de pessoas. Somente nesta sexta-feira, 25.300 herdeiros ou testamentários sacaram valores. Assim como nos últimos dias, não houve fila virtual nesta segunda-feira. Na última terça, dia 7 de março, primeiro dia de saques, a espera média na fila virtual chegou a 2 horas durante o período da manhã. Ao longo da tarde, o tempo de espera reduziu rapidamente até ser zerado por volta das 5h15 da tarde no mesmo dia, de acordo com o Banco Central. Ainda de acordo com a autoridade monetária, o SVR permanecerá aberto para todos, sem interrupções programadas, para que cada um possa recuperar os valores esquecidos no sistema financeiro. Imagina só, você esquecer 749 mil reais no banco, viu? É muito dinheiro, viu? Essa pessoa, pelo visto, estava fazendo tanta falta não, né? Para esquecer 749 mil reais. Acredito que muitos brasileiros queriam ter esse valor na conta, viu? Inclusive eu. Mas não é com todos que acontece, viu? Se você, então, por um acaso, quer fazer essa solicitação, verificar se você tem, basta acessar lá o site do Banco Central, você vai conseguir o passo a passo para você fazer essa solicitação, caso haja algum valor monetário esquecido. Inclusive, com a possibilidade de verificação de valores de pessoas falecidas, o SRV foi aberto no último dia 7, após 11 meses fechados. Os usuários podem agendar o recebimento dos recursos no site Valores a Receber. Mudando de assunto, o governador Cláudio Castro entregou na última terça-feira mais 23 ambulâncias, sendo 15 para 8 cidades da região dos Lagos e 8 para a região de São Gonçalo, na região metropolitana.
Dessas 15 ambulâncias por SAMU entregues ontem na região dos Lagos, 2 são para São Pedro da Aldeia, 2 para Saquarema, 2 para Silva Jardim, 3 para Araruama, 1 para Búzios, 1 para Arraial do Cabo, 3 para Cabo Frio e 1 para Iguaba Grande. Nos discursos, os prefeitos inclusive agradeceram ao governo do estado pelas novas ambulâncias que foram incluídas às frotas municipais. Ao todo, o governo do estado deve investir R$ 87.400.000 na renovação e aumento da frota do SAMU. Só de custeio em saúde, por exemplo, para os municípios da Baixada Litorânea, foram destinados R$ 42 milhões em 2022. E o governador Cláudio Castro, inclusive, participou dessa entrega das ambulâncias nessa última terça-feira e a gente acompanha um trecho da fala dele a respeito dessas ambulâncias que foram entregues. E hoje a gente está aqui entregando as ambulâncias e a nossa missão é levar saúde para esse povo. O principal é a gente saber que o povo de São Gonçalo, o povo dessa região toda, o povo da região metropolitana voltou a ter um atendimento digno e de qualidade. E eu queria agradecer muito aos nossos samuzeiros e samuzeiras, dizer que vocês são um orgulho para esse estado, dizer que a gente devota muito a vocês, mais e mais vidas serem salvas aqui. Tá, então para você, inclusive ele participou também em São Pedro da Aldeia, você acompanha mais um trechinho do que foi falado também durante essa entrega. Aqui a lógica hoje é que nós temos um compromisso com esse povo, compromisso de trabalharmos juntos, o compromisso de levarmos aquilo que o nosso povo precisa. E por isso eu fiz questão de estar presente e tenho feito questão de estar presente em quase todas as entregas. Porque ser presente é muito maior do que dar qualquer presente. E é essa presença que o governo do estado, durante muitos anos, deixou de dar à população. Tá, inclusive Petrópolis também recebeu, a gente chegou a noticiar aqui no Correio Petropolitano Debate, dentre outras cidades aqui também que englobam o entorno da nossa região, entre elas Nova Friburgo, Teresópolis, Levi Gasparian, também receberam a ambulância do SAMU. É sempre importante a gente ressaltar a necessidade do investimento na saúde e o trabalho que é importantíssimo justamente dessa UTI, né, a Unidade de Tratamento Intensiva, que tem inclusive nas ambulâncias, porque em alguns casos é situação de realmente vida ou morte. E caso o sistema não esteja funcionando adequadamente ou a ambulância não funcione de maneira adequada, você infelizmente pode passar por uma dificuldade ainda maior, perder algum parente, enfim, dentre outras complicações. É sempre importante a gente ressaltar que investimento na saúde nunca é demais. Mudando de assunto, em média, 265 brasileiros são internados diariamente no Sistema Único de Saúde, o SUS, por complicações graves relacionadas ao câncer de intestino, também conhecido como câncer coloretal. O número identificado ao longo de 2022 atingiu o maior patamar da década, conforme um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e da Federação Brasileira de Gastroenterologia, a FBG. De acordo com as entidades, os registros de internação trazem números alarmantes. Veja só, foram 768.663 hospitalizações somente no SUS para o tratamento da doença entre 2013 e 2022. Já os dados de mortalidade decorrentes deste tipo de câncer indicam que somente em 2021 foram registrados 19.924 óbitos, quase 20 mil óbitos. Os casos aumentam em média cerca de 5% a cada ano, sendo que houve um crescimento de 40% em relação aos casos registrados em 2012, quando foram 14.470 registros. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, projeta em 45.630 o número de novos câncer de câncer de intestino no Brasil
para o triênio de 2023, ou seja, o que significa o triênio 2023, 24 e 25? Se tais projeções se confirmarem de acordo com as entidades, a doença vai alcançar um contingente superior a 136 mil pessoas no país. Segundo o INCA, o risco estimado é de 21,10 casos por 100 mil habitantes, sendo 21.970 entre os homens e 23.660 entre as mulheres. E quando a gente fala sobre esse assunto, é sempre muito importante a gente ressaltar para você que está nos acompanhando de fazer a visita regular ao seu médico. A gente sempre comenta que o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento da doença e em 95% dos casos é curável. Então não deixe de fazer a sua orientação com o seu médico. Se você acompanhar alguma diferença no corpo, enfim, não só em relação ao câncer de intestino que a gente tem comentado, mas câncer de pele, na mama também, que é um outro caso muito grande, muito preocupante. Enfim, é sempre importante a gente conhecer o nosso corpo, saber diferenças, sintomas que a gente está sentindo, se são permanentes, quando surgiram, para que o médico possa dar um diagnóstico correto e assertivo, para que, em caso de câncer, o tratamento seja iniciado o quanto antes e assim a gente possa ter um resultado positivo em relação ao combate à doença. E a gente vê que os números são alarmantes. O crescimento é muito alto, 42% nos últimos 10 anos. Então não deixe de cuidar da saúde, é sempre muito importante. A gente sempre ressalta aqui para você esse cenário. Falando sobre a nossa região, a Prefeitura de Petrópolis decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira, dia 17, em função do feriado de aniversário de 180 anos da cidade, que vai ser comemorado amanhã, quinta-feira, dia 16 de março. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município e também está no site da cidade em www.petropolis.rj.gov.br. As repartições públicas não funcionarão no dia seguinte ao feriado de 16 de março. De acordo com o decreto, apenas aquelas que as atividades não possam ser suspensas por exigências técnicas, motivos de interesse público ou serviços considerados essenciais, o expediente será normal no dia 17. Funcionarão normalmente na sexta as unidades de urgência e emergência da rede pública. São elas o Pronto-Socorro Leônidas Sampaio no Alto da Serra, as UPAs do Centro, Itaipava e Cascatinha, hospitais Nelson de Saerpe e Alcides Carneiro, além dos SPAs de Pedro do Rio e Posse. As unidades escolares da rede municipal também ficam fechadas na sexta-feira. Na segunda, dia 20, as aulas retornam em horário normal. Então, para você que está nos acompanhando, já sabe que sexta-feira alguns serviços públicos aí do município não vão estar funcionando, as escolas também. Criançada vai poder ficar em casa, aproveitar aí o feriado prolongado, quinta, sexta, sábado e domingo em casa. Ô, coisa boa, viu? Época boa de estudante, quando a gente fala realmente que estudar era bom e os pais comentavam, realmente aproveite esse período, é justamente por conta disso aí, viu? Mal tivemos o carnaval e já chega agora mais um feriado prolongado aí, pelo menos para os estudantes. Mas não deixe de se capacitar não, viu? Não deixe de estudar e não deixe de fazer os seus trabalhos, porque é sempre importante manter a educação em dia e ela é fundamental para a transformação das vidas e também a conquista de alguns desafios. O Banco de Emprego, TR Mais Emprego, está com 29 oportunidades neste início da semana. Os interessados devem acessar a plataforma e, se necessário, atualizar os dados. A medida é importante para que as empresas possam analisar o perfil do candidato e fazer o contato com o escolhido de forma rápida e eficiente. A gente vai colocar na tela para você, inclusive, algumas das oportunidades que foram divulgadas esta semana lá em Três Rios. Está para você aí na tela. Tem vaga para açougueiro, atendente, analista financeiro, estágio, inclusive, viu, em administração, dentre outras oportunidades. Inclusive, as empresas podem divulgar também
as suas vagas lá pelo site da Prefeitura, como funciona similar aqui em Petrópolis. A Secretaria de Saúde, vamos para um recado importante para você que nos acompanha, ainda em 3 dias, porque a Secretaria de Saúde e Defesa Civil prorrogou até o dia 21 de março as inscrições para o processo seletivo discente do programa de residência médica no município. Vão ser oferecidas 5 vagas, todas com bolsas de residência, para o programa de residência médica em medicina de família e comunidade. O processo seletivo vai ser realizado em uma única fase, com a aplicação de uma prova objetiva de múltipla escolha e que vai conter 50 questões. As inscrições podem ser efetuadas exclusivamente por e-mail residenciamedica@trêsrios.rj.gov.br, tudo junto, ou por meio do envio da ficha de inscrição assinada e digitalizada. A ficha está anexa no edital do processo, que pode ser consultado no site da Prefeitura. O link, inclusive, está lá no site para você acompanhar. As provas vão ser aplicadas nos dias 24 de março. O horário ainda vai ser divulgado, assim como o local. Então, não deixe de se preparar, uma boa sorte para você. Inclusive, vai aparecer aí na tela esse material que a gente tem comentado. O programa, então, aí com essa adiação nas inscrições que segue, então, até o dia 23 de março. Você que é estudante aí de medicina, você que está terminando já a sua graduação, ou então que já se formou, não deixe de participar e estude também, como a gente comentou, né? A prova aí nunca é difícil, principalmente para esses processos seletivos. Falando ainda sobre a questão de oportunidade, o Cine Teresópolis disponibiliza essa semana 122 vagas de emprego, com validades até o dia 17 de março. Vai aparecer na tela, inclusive, aí para você também. Se você, inclusive, encontrou alguma oportunidade no seu perfil, você pode cadastrar o seu currículo pelo Portal do Trabalhador em www.teresópolis.rj.gov.br/Portal do Trabalhador. Tudo junto também. Você pode, além disso, comparecer ao Sistema Nacional de Emprego, o Cine, que fica localizado no térreo da Prefeitura de Teresópolis ou na Casa do Trabalhador, em São Pedro. Então, tá aí, as vagas são atualizadas semanalmente também. Há vagas, inclusive, para você que tem algum tipo de deficiência, né, para pessoas PCDs. Então, você pode, inclusive, se cadastrar também. Há vagas, como a gente comentou, para estagiário, dentre outras oportunidades, ensino médio, ensino fundamental, ensino superior. São diversas oportunidades para ambos os gêneros. Fique atento, lógico, à descrição da vaga para você poder se candidatar. As vagas também são atualizadas semanalmente. A gente muda de assunto, fala agora sobre Pati Alferes, porque foi inaugurada na semana passada, nesse fim de semana, na verdade, uma quadra poliesportiva e foi entregue à população. O espaço fica na Praça Noêmia Rosa. A Prefeitura de Pati de Alferes, por meio da Secretaria de Esportes, entregou para a população da Granja uma nova área esportiva na Praça Noêmia Rosa. Foram construídos uma quadra de grama sintética, contendo uma caixa de areia para brincadeiras e atividades, parquinho infantil, um quiosque que possui um banheiro para deficientes, uma lanchonete com 4 banheiros, sendo um com acessibilidade. O espaço é lúdico, interativo e oferece segurança para a população. Tá aí, né? Bom, sempre a gente levar aqui, é importante até ressaltar, porque o esporte é um grande incentivo aí para a criançada por meio da educação também, e ter um espaço como esse até para atividade física, tirar um pouco as crianças de casa também, principalmente do telefone, né? Hoje em dia é tudo tão digital, poucas crianças brincam na rua, e ter um espaço como esse que de alguma forma oferece ali segurança para a criançada é muito importante. E além da quadra existe ali, né, os sanitários para a população e também tem, né, uma caixa de areia, como digamos assim, um espaço com areia ali para você poder brincar também, as crianças brincarem, poderem aproveitar o dia. Se você é de Pati de Alferes, aproveite a oportunidade nesse fim de semana, lógico, acompanhe a previsão do tempo para não ser pego de surpresa.
Caso não haja previsão de chuva, aproveite o espaço, chama a família, se reúne lá, leva a criançada para aproveitar, gastar um pouco de energia, sempre muito bom, principalmente quando ela está atrelada ao esporte. Antes da gente fazer o intervalo, lembro a você, estamos ao vivo em todas as nossas plataformas, não deixe de nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Amanhã, quinta-feira, apesar de ser feriado, a gente tem compromisso com você, viu? Não deixe de participar aqui com a gente também, não. O convite já foi feito aqui. Após o intervalo, você vai acompanhar um projeto muito bacana, que é o projeto Meninas Mulheres na Robótica, que tem um objetivo, na verdade, esse projeto é do Cefet, e tem um objetivo de ampliar o acesso de mulheres às áreas de tecnologia, computação, programação. São feitas diversas palestras em escolas públicas e nós trouxemos, na verdade, aqui 4 pessoas, professora, técnica e 2 alunas que fizeram parte de uma Olimpíada nesse ano e vão explicar para a gente um pouco sobre essa área tão bacana e que é o futuro. O intervalo é rápido, coisa de 2 minutos, a gente volta já com essa entrevista exclusiva que nós fizemos para você acompanhar. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente.
sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter, fuder, aê garanhão, Pegador, Comedor. ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. é um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, então vamos dar destaque agora à nossa entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o projeto Meninas Robóticas do Cefet, projeto muito bacana que tem um objetivo muito importante. E no programa de hoje, participando aqui no estúdio com a gente, nós teremos 3 participantes do projeto que vão falar um pouco sobre essa iniciativa e também o interesse delas na área. Vamos conversar com a Karine Noel, ela que é técnica do projeto e também graduanda de Ciências da Computação, além da Daniela Senra e também da vocês vão entender, tá? Para você que está nos acompanhando. Mahariuki Takeyama, é isso? Aí, então tá certo, viu? Eu não sei se é tão difícil quanto montar o robô. Você em casa aí vai deixar a sua opinião. Pessoal, boa tarde para vocês. Muito obrigado pela presença. Queria que vocês falassem de início aqui um pouquinho para a gente, primeiro do interesse de vocês na área e depois a gente fala especificamente sobre o projeto. Então, o interesse na área começou quando a gente estava em EAD ainda. E no final do primeiro ano, o nosso professor Luiz Cláudio, que foi o nosso professor de programação, ele ofereceu um projeto de extensão e nós descobrimos que era um projeto de robótica. E no começo a gente fazia as reuniões online, nós pesquisávamos um pouco. E quando veio o presencial, a primeiro instante a gente não teve os robôs. Mas assim que veio a verba, nós começamos a desenvolver a autonomia para montar os robôs, para fazer a programação, para poder participar da Olimpíada Brasileira de Robótica, a OBR. A minha história é muito similar dela, que o professor chamou a gente, porque tem a matéria de programação e qualquer pessoa assim da sala nunca tinha visto programação antes na vida. Tipo, se falasse pra mim no 9º ano, você vai fazer programação, você vai gostar, eu vou falar, não acredito. Mas aí veio essa introdução que o professor Luiz Cláudio deu e eu achei muito interessante a programação. Eu realmente me apaixonei. Você passa por muitos perrengues, assim, mas não tem nada mais gratificante que você ver um programa funcionando. E aí, com esse ano de experiência, ele foi e ofereceu o projeto de extensão, como a Dani falou. E aí eu falei, eu quero participar. E aí ele fez a divisão das áreas, porque a robótica em si não tem só programação, mas também tem eletrônica. E outras subcategorias. Subcategorias. Assim. E aí eu fiquei em programação, a Dani ficou em eletrônica, e a gente ficou estudando cada área até ver o presencial. Só que aí a gente teve problemas com os materiais, a enchente, o laboratório, etc. e tal. Agora, e você, Karine? Você já graduanda, como que a área surgiu, o interesse surgiu pela área? Então, quando eu fazia ensino médio, eu participei dessas competições também.
do outro lado. E aí, quando eu cheguei na graduação em engenharia, eu sempre quis essa parte de iniciação científica e de pesquisa, e eu encontrei esse projeto que era Meninas e Mulheres na Robótica. Então foi uma alegria bem grande, assim, poder estar em contato de volta com esses robôs e nesse posto, assim, de técnica. Então é muito legal ver elas também se desenvolvendo e conseguindo uma coisa que anos atrás eu conseguia. Então foi nesse sentido. Agora, é um tema muito importante, a gente até lembra para você que esse projeto de Meninas e Mulheres Robótica surgiu em 2015 pela Cefet de Nova Iguaçu, justamente por conta da pouca oportunidade, não pouca oportunidade, mas poucas mulheres na área de computação. Qual que é a importância para vocês hoje de participar de um projeto como esse, por exemplo, e que ainda tem pouca participação feminina? Então, posso falar pela engenharia mesmo que tem muitas matérias que eu sou a única mulher na turma, ou uma, duas. Então, assim, é bem raro assim, encontrar mulheres nessas áreas, talvez por algum pensamento de que não é para elas, ou falta de incompatibilidade mesmo. Mas quando se tem um sonho e quando se é incentivado desse sonho, é bem diferente. E esse projeto propõe exatamente isso, mostrar que elas são capazes e conseguem fazer coisas assim ou até muito maiores. E vocês, meninas, como que vocês veem tão novas já participando de um projeto que de alguma forma tem uma grande representatividade, não só em Petrópolis, mas de forma nacional? Sim, eu nunca me vi seguindo nessa área de computação. Quando eu comecei o ensino médio, que no Cefet a gente tem o técnico integrado no ensino médio e é o técnico em telecomunicações. E quando eu comecei a me deparar com essas matérias, eu não me via seguindo nessa área de tecnologia, até que veio a robótica. E é muito importante as mulheres verem que nós podemos seguir nessa área, porque, como a Karine mesmo falou, na engenharia da computação, você olha, são pouquíssimas mulheres que têm, a maioria não tem oportunidade de ver que elas são capazes de fazer, por exemplo, de montar um robô. Então, acaba sendo importante para poder ter essa oportunidade e poder se descobrir, ver que é algo que você pode sim gostar, porque muitas vezes nunca tivemos oportunidade. Então, essa acaba sendo uma primeira experiência. Acredito que a ansiedade para começar a montar, acho que foi o principal, né? Como estavam até comentando, surgiu logo na pandemia, aquela situação mais complicada de fazer tudo online, uma vontade de pegar ali e começar a montar o robôzinho, acho que é muito grande, né? Com certeza. Quanto a mim, eu realmente acho que é muito importante esses tipos de programa, porque é como a Dani falou, eu jamais iria me ver seguindo nessa área de tecnologia. Às vezes eu pensei assim, parar, mas com esse projeto assim, Meninas de Robótica, houve muito incentivo dos professores para a gente ir lá e participar. E agora eu vejo que eu iria me arrepender muito se eu tivesse largado, se não tivesse essa voz falando, vai, você consegue, você tem que fazer isso, assim, porque é muito interessante, é muito legal. Você quase perde uns dedos no processo, mas é muito legal. Tirando aqui, né, os riscos do trabalho, digamos assim, você é bem divertido pelas que elas têm comentado. E a gente vê também que é uma área hoje em dia, né, meninas, que existe uma escassez de mão de obra tremenda, né? Ou seja, além de ser algo que vocês gostam, que é divertido, mostra que é importante que as mulheres olhem para essa pauta também, porque o setor de tecnologia hoje, ele disponibiliza uma imensa oportunidade, mas existem pouca mão de obra, né? Então, participar de um projeto como esse, por exemplo, mostra a força que as mulheres têm, as capacidades que essas mulheres têm, e mais uma área justamente para atuação, né? E, lógico, também oportunidade de trabalho, né? Com certeza. Eu pergunto o seguinte, temos 2 robozinhos aqui em cima da mesa, para você que está nos acompanhando em casa, dá para você vir pelo estúdio também. Eu queria saber quem fez qual e como que foi esse processo para fazer esses robozinhos. Então, houve a divisão do time entre 2 pessoas, eu era capitã do time das meninas e a Dani era outra capitã. Só que, assim, a gente produziu 2 robôs, só que meio que tanto é meu filho quanto é o filho dela, como a gente chama. Esse aí é o Floquinho
E esse aí. Qual deles, o floquinho? Esse aqui. Tá, perfeito. Para você que está em casa, é o da esquerda. E ele, assim, foi mais eu que montei, porque foi da minha equipe, mas a Dani também colocou muito a mão dela, assim, então é um processo, assim, foi bem trabalhoso, mas foi muito interessante, assim. Tem vários fios assim, eu nunca pensei que ia ficar tão lotado, mas é muito legal. E o outro foi feito, então... Então, esse não é exatamente o que eu desenvolvi. Esse é bem parecido, mas não é exatamente esse. E, como a Mahara falou, nós éramos de equipes separadas. Então, no começo, eu e a minha equipe começamos desenvolvendo um e ela começou desenvolvendo outro. Mas, no final, acabou que a gente juntou e ficamos nós duas com mais um garoto que participava com a gente, trabalhando nos 2 robôs ao mesmo tempo. E foi uma coisa, assim, bem desafiadora, porque a gente pegou as peças sem saber basicamente nada, como funcionava, como eram as conexões, e nós tivemos a autonomia para poder desenvolver o robô sozinhos, e o Cefet disponibilizou o material, e nós conseguimos desenvolver, pesquisando como era o funcionamento, como eram as conexões e tudo. Agora, eu pergunto o seguinte, Karine, como que é para você, como técnica, de alguma forma, levar um pouco de apoio, de auxiliar as meninas, quando a gente vê que é um processo trabalhoso, complexo, pelo menos para mim é muito complexo essas coisas aqui, mas para você também, que ainda está se aprimorando, que ainda está conhecendo também da área. Da mesma forma que elas pesquisaram, eu também tive que pesquisar bastante, mas eu tentei ao máximo assim, trazer experiências das Olimpíadas que eu participei, também um pouco da experiência de montagem, de pesquisando junto com elas, descobrindo junto com elas. E é assim, eu aprendo muito com elas, a gente vai fazendo essa troca. E é muito legal, assim, porque cada vez a gente descobre mais coisa. A robótica é esse campo que, assim, é muito vasto e tem muita coisa para descobrir. E é muito legal. Nesse processo de construção, para participar, inclusive, até das Olimpíadas, qual foi o ponto, acho que, mais difícil para vocês? Se der para escolher um. Assim, eu acho que não tem um ponto mais difícil, acho que foi um conjunto, porque, como eu falei, a gente sabia basicamente nada. Então, a programação da robótica, eu não sabia nada, eu só sabia acender um LED no Arduino, nada além disso. As conexões, que não é simplesmente ligar, programar. Tem cada peça para você fazer as conexões certinho, em que lugar cada peça vai ficar. Então, como era algo novo, não tem como dizer a parte mais difícil, porque era um conjunto. E como que foi, então, vamos dar a pergunta, como foi depois ver o projeto montado e falar, poxa, eu consegui? Isso foi muito gratificante, porque é muito bom a gente ver algo que nós não sabíamos nada, basicamente, e fomos aprendendo juntos. Como a Karine mesmo falou, a gente aprendia com ela aprendia com a gente, uma equipe auxiliando a outra, e foi muito bom quando eu vi o robô andando pela primeira vez. Quando eu pesquisei como era a conexão dos motores, a programação, e quando eu vi que eu conseguia fazer o robô andar, depois quando eu conseguia controlar a velocidade dele, foi algo assim muito gratificante. Agora me diz, quanto tempo mais ou menos para construir uma beleza dessa? Assim, o tempo que as pessoas levam assim, para fazer um robô para a Olimpíada, geralmente 1 ano. A gente só teve 1 mês e meio, então... Olha, e mesmo assim fizeram. Ele tá aí inteiro. Mas me diz, a dinâmica dos 2 robôs aqui, por curiosidade mesmo, são similares ou cada um tem uma característica diferente? Ou vai de acordo com a estética mesmo? Isso varia? Então, o funcionamento é o mesmo, porque os 2 funcionam através do Arduino, que é um microcontrolador, tipo um computadorzinho do robô. O que difere os 2 é o tipo de roda, que um tem esteira e o outro tem a roda mesmo. E a esteira, ela é mais usada para ambientes mais irregulares,
Por exemplo, um trator que tem com esteira, que anda na terra, ou então um robozinho que está lá em Marte, que é um solo meio irregular. Já a roda, ela é mais utilizada para ambientes retos, porque proporciona uma melhor movimentação, consegue ter mais facilidade para certos movimentos. Digamos que é como se fosse um carro, né, de características diferentes, né? Aquele carro que é para terra, né, de rally, por exemplo, e o carro da cidade, vamos dizer assim, né? Agora, Karine, me tira uma dúvida. Você já tinha participado nessa integração com as meninas. Como que é também ver o projeto sendo desenvolvido e tomando forma? Porque acredito que o início seja muito difícil, justamente porque você não tem, pelo menos para as meninas, né, a ideia de como começar e mais ainda de criar o robô, né, digamos assim, a estética do robô, né? Como que é para você também ver o trabalho concluído e realmente falar, poxa, além de ter participado, mais uma vez estou aqui ajudando, auxiliando outras mulheres a participar desse projeto? É muito gratificante, assim. No dia que a gente foi para a Olimpíada em Niterói, depois eu cheguei em casa e vi o crachá, antes que era competidora e depois treinadora. Assim, aqueceu muito o coração ver isso. E nessa competição em específico, as equipes dela eram as únicas que usavam o Arduino, que os outros usavam sistemas bem mais fáceis, que era o de Lego. Então, todos os jurados até olharam para elas e falaram, caramba, mas vocês que fizeram, e num tempo tão curto, elas conseguiram, assim, desenvolver muito e aprender muito. Se fosse um ano, ia ser uma estrutura dessa altura aqui. Essa é a meta. Agora me diz o seguinte, dá para usar de mascote em casa ali, dá para aproveitar se for o caso, porque acredito que é o primeiro de vocês, cria um sentimento especial, né? A gente até nomeou eles. Esse aqui é o Floquinho. Na verdade, tem uma história assim muito engraçada sobre a origem dele, porque, como ela falou, é Arduino. Então, tipo, a gente não tem um plano assim, a gente só precisa seguir passo a passo. Não, a gente pegou a base, né, que é o chassi, que são as rodas, a placa de acrílico, e você vai montando do jeito que você quer. E aí, só que acontece, essa parte, ela tem muitos desafios, porque cada sensor tem um tamanho, e aí você precisa meio que ajeitar eles de forma com que ele caiba no seu robô. Então, acontece que esse robô mudou de frente e de trás. E de frente tantas vezes que a gente não sabe qual é a cabeça e qual é a parte traseira. Então, ficou Floquinho. Entendi. Esse aqui tem nome? Esse não, esse é o da graduação. Entendi. Mas o dela tem. O que eu desenvolvi, o nome dele é Roberto. Roberto é o nome mais comum, né? Não foi eu que escolhi. Não foi? Não, foi a outra menina que era da minha equipe que colocou o nome de Roberto. Eu tentei lutar contra esse nome, mas todo mundo começou a chamar de Roberto. Entendi. E o apego emocional tem. Se eu pudesse, eu levaria ele pra casa e deixaria na minha estante. Agora, quando der, vai fazer um pra vocês, assim, individual, né? Pra levar pra casa. Alguns igual. Eu, por exemplo, tenho 2 gatos em casa, 4 calopsitas. Já que não tem dom pra robótica, a gente, né, adquire os de verdade, digamos assim. Inclusive, para você que está nos acompanhando, a gente tem vídeos para colocar para vocês dos robozinhos em funcionamento. A gente não vai colocar aqui no estúdio por conta do espaço, né? Mas a gente vai colocar vídeos para você que mostra exatamente os robozinhos funcionando, a gente acompanha nesse momento. Bom, tá aí então para você ver um projeto muito bacana e realmente, por exemplo, eu particularmente gosto muito de controle de carrinho, de controle remoto. Vou contar até uma história aqui para vocês, porque uma vez meu pai me deu um carrinho de controle remoto, era uma Ferrari linda, vermelha, de Fórmula 1, eu não cheguei nem a brincar. Porque ele foi testar o brinquedo, ele bateu com o brinquedo, quebrou o brinquedo e eu fiquei sem aproveitar. Eu pergunto o seguinte para vocês, na área da tecnologia, né, da computação, da engenharia, a gente tem muitas possibilidades. Já tem uma ideia mais ou menos de por onde seguir, já que participam de algum projeto? A ideia vai ser ter o foco, por exemplo, na robótica, na programação dos robôs? Eu pretendo sim seguir na robótica, eu pretendo fazer engenharia da computação. E uma das áreas da engenharia da computação que eu pretendo seguir é a robótica ou a internet das coisas. É um tema muito bacana, inclusive. E que eu gosto bastante de trabalhar com sensores, junto com a programação, com a eletrônica.
E essas duas áreas me proporcionam isso. Então, seriam duas áreas que eu gostaria de seguir, ou uma ou outra. E você? Eu fugi um pouquinho. Fugiu um pouquinho? Eu pretendo fazer engenharia química, que eu tenho muito amor pela física, pela química e matemática. Entendi. E a Karine? Eu continuo também na robótica. Na computação, na robótica. Bacana. Eu, inclusive, para você que está nos acompanhando, existe um livro da Fundação Getúlio Vargas chamado Internet das Coisas. É gratuito, você pode fazer o download pela internet. É muito interessante a gente ver como que a tecnologia hoje está atrelada ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. E algo que eu até escutei de um colega, inclusive, que ele é programador, como que a matemática, como que os sensores e a computação, tudo está envolvido com todos os sistemas, né? Inclusive, por exemplo, o nosso próprio telefone, né? É uma ferramenta, você clica daqui, clica de lá e isso tudo é programado. É impressionante como que a tecnologia tem a capacidade de transformar e de alguma forma a gente acaba até se tornando dependente desses materiais. Eu pergunto o seguinte para vocês, a Karine já na graduação, vocês agora no ensino médio, a expectativa para entrar na graduação já começar a mexer ainda mais ainda com os projetos. Eu pergunto, pretendem ano que vem, por exemplo, participar como Karine também, como uma técnica ali auxiliando as outras mulheres, e tem levado esse tema também para colegas, amigos de vocês? Se um dia surgir a oportunidade, seria uma coisa muito interessante. Eu acho que eu gostaria, sim, de um dia participar como técnica, como treinadora. Seria algo bem, assim, gratificante também. Karine, eu vou deixar você complementar. Eu vou perguntar o seguinte, você comentou que em algumas aulas, às vezes você é a única mulher. Você acredita que a representatividade feminina nessa área, ela é importante até justamente para o avanço da área? Com certeza. Eu acho que, além de trazer uma nova visão sobre o lado, sobre algum tema, a gente tem muito a acrescentar também. E é muito, assim, eu olho para pessoas como a Margaret Hamilton e tantas outras cientistas que vieram atrás de mim, eu penso, eu posso um dia ser uma delas e eu posso também vir a inspirar outras pessoas, e isso é um sentimento, assim, que eu busco bastante, que é uma das minhas motivações para continuar. Ter ela já como exemplo já mostra, né? Com certeza. Por favor, vou te pedir para concluir também, para falar sobre essa questão de alguma forma levar isso para as amigas, para mostrar a robótica, porque é algo até que de alguma forma a gente considera como algo de menino, digamos assim. O carrinho é de menino, a boneca é de menina. Não, aqui não, aqui eu, além de brincar com ele, eu construí ele, né? Com certeza, eu adoraria ajudar alguém no futuro, compartilhar a minha experiência, os choros, o ranger de dente e meio que reforçar, que é uma área, assim, muito interessante, muito divertida, para você não abandonar. Porque senão você, no futuro, você vai se arrepender, porque você não sabe para onde você poderia ter chegado. Então, com certeza, é uma coisa que se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer. Só não pode chorar em cima dos sensores, né? Com certeza. Não dá um problema, né, gente? Bom, pessoal, a gente está aqui chegando ao fim da nossa entrevista. Antes de mais nada, queria agradecer a vocês pela presença, queria parabenizá-los pelo projeto. É algo muito importante, a gente inclusive nesse mês, né, dia 8, Dia Internacional da Mulher, a gente falou tanto sobre a representatividade da mulher aqui no programa, e a gente vê que faltam alguns desafios a serem ainda cumpridos, e ter uma iniciativa como essa, por exemplo, mostra a necessidade de mulheres participarem, de estarem mais interativas na área da tecnologia, ou seja, a área de interesse dessa mulher. Mas é muito importante ter bons exemplos como o de vocês e, lógico, sucesso também, inclusive, para os próximos projetos. Obrigada. Obrigada. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. Se você gostou da área, se você gostou dos robôs, não deixe de procurar o Cefet, procure a universidade, procure os projetos, de que forma você pode participar, ou pelo menos conhecer um pouco. Conhecimento nunca é demais, e inclusive já me falaram que conhecimento é a única coisa que não tiram da gente. Então
nunca deixe de obter conhecimento, é sempre muito importante. Assim a gente termina o programa de hoje. Mais uma vez agradeço a sua audiência e também a sua companhia. A gente volta numa próxima oportunidade para trazer mais um debate sempre relevante e importante para a população. Até a próxima e, é lógico, você será sempre nosso convidado especial. TVC, a TV do Correio da Manhã.